E segundo o texto, um dos sermões mais extensos de Jesus, porque foi de manhã até tarde. E naquele dia foi um grande dia com Jesus, uma grande cruzada no deserto. Não tem cruzada melhor, a não ser quando estamos no deserto. No deserto, Jesus curou os enfermos, Jesus expulsou os demônios, Jesus, até mesmo o texto diz que ele curou os cegos, os surdos, os paralíticos andavam naquele deserto. E quando estava no finalzinho da tarde, alguém interrompe Jesus pela segunda vez. E dessa vez, não é para dar notícia que Jesus havia perdido alguém, mas era para dar notícia que o lugar onde eles estavam era deserto. E que a multidão estava o dia todo com eles, mas a multidão estava com fome. E que Jesus dispensasse a multidão, para que a multidão fosse pelas cidades vizinhas, para que a multidão fosse pelas aldeias circunvizinhas, para que comprasse comida, para que comesse, para que não desfalecesse no meio do caminho. Esse foi o conselho que alguém chegou em Jesus e deu a Jesus o conselho, dizendo: espere a multidão, para que não morra no meio do caminho. Jesus repreende essa pessoa e diz: mande que se assente em grupo nas relvas, porque de maneira nenhuma eu dispenso de mãos vazias aqueles que vêm até mim. Jesus, ele disse, não foi outro que disse, não sou eu que estou dizendo, não é o pastor que está dizendo, não é a pastora, não é os cantores que estão dizendo, não são os companheiros que me antecederam aqui nesta noite, que estão dizendo que Jesus não manda ninguém de mãos vazias aqueles que vêm até ele. Jesus disse: eu não mando ninguém de mãos vazias. Jesus disse naquele dia: ninguém vai voltar para casa de mãos vazias. Eu estou dizendo, preste atenção nesse texto, eu estou precisando e vou precisar novamente. Jesus disse: eu não mando ninguém de mãos vazias aqueles que vêm a mim. Segure na mão de alguém que está ao seu lado e diga: olha, Jesus já começou a falar aqui. Você não vai de mão vazia para sua casa. Se prepare. Você não vai de mão vazia para casa nesta noite. Você não vai de mão ninguém. Aqui tem pensa para as crianças, aqui tem pensa para os jovens, para os adolescentes, tem pensa para as irmãs, tem pensa para os irmãos, tem pensa para os obreiros, tem pensa para os pastores, tem pensa para o pregador, para os cantores, porque nós não viemos aqui por outro motivo a não ser atrás de Jesus de Nazaré. Nós viemos até Jesus, e quem veio até Jesus é ímpio, não tem condições de voltar para casa de mãos vazias. Agora, se você veio aqui por causa do pregador, eu tenho uma triste notícia para te dar. Eu não tenho prata e nem ouro, mas só quem pode fazer um milagre na sua vida é Jesus de Nazaré. Se você veio aqui por causa do pastor, também você vai para casa de mão vazia. Se você veio aqui para ver se o cantor canta na frente do playback, atrás do playback, em cima do playback, ou se você veio ver a oratória do pregador, as medalhas do pregador, e veio contar quantas pessoas tem no aniversário da igreja, vai voltar de mão vazia. Mas se você veio na presença de Jesus, se prepare, porque nessa noite tem milagre de Deus para mim e para você. Aleluia! Glória a Deus! Jesus disse: mande se assentar em grupo nas relvas. E quando Jesus mandou se assentar, milagre de Jesus se recebe sentado, irmão. Milagre de Jesus não se recebe correndo atrás de Deus. Milagre de Jesus não se recebe correndo atrás do profeta. Escute bem. Ei, lá em Deuteronômio capítulo 28 está escrito: então atentamente ouvir a minha voz, guardar e pôr em prática todas essas bênçãos lhe alcançarão ou lhe seguirão. Tem bênção do Senhor que está correndo atrás de crente, e o crente está correndo a bênção. Glória a Deus! Aleluia! Deleita-te no Senhor, confia nele e tudo ele fará. Não precisa se desesperar, fica sentado na sua posição. Que a bênção de Deus chega para crente e fica sentado. Glória. O salmista Davi diz: esperei com paciência o Senhor. Como é que o crente espera com paciência, pastor? Sentado de perna cruzada, sabendo que a providência vai chegar. Se assente na sala de espera. Primeira coisa que Jesus mandou fazer: mande que se assentem nas relvas. Não tinha cadeira como essa.
não tinha umas cadeiras confortáveis, né? Deu até sono quando eu sentei. Mas Jesus falou, mande se assentar na relva. Mande que se assente. Mas Jesus, olha, estamos no deserto, não tem problema, mande que assente. Aleluia, Deus. Senhor, não tem padaria aqui, não tem problema. Não tem caixa eletrônica, não tem problema, mande que se assente. Quando Jesus convenceu que os discípulos tivessem ele se assentar, Jesus chamou um discípulo chamado Filipe. Diga-se comigo, Filipe. Filipe. Tem algum Filipe aqui? Deixa eu logo explicar logo. Tem algum Filipe aqui? Tem? Antes de pregar também, eu perguntei, eu preguei na vigília de Bauru, na Bavala Bauru, e tinha uma vez de Filipe, quando eu terminei de pregar, ele me bateu. Eu não tenho nada contra o nome Filipe. Mas, infelizmente, Jesus chamou Filipe, porque no ministério de Jesus tinha um discípulo chamado Filipe. Diga-se comigo, Filipe. Filipe. Eu não estou falando da pessoa de Filipe, mas estou falando da síndrome de Filipe do ministério de Jesus. Jesus chama o Filipe e diz assim, Filipe, aonde nós vamos conseguir pão para dar de comida para eles? Aí Filipe olha para Jesus, porque Filipe era o contabilista, era o contador, o matemático do ministério de Jesus. Judas era o tesoureiro, mas quem fazia a contagem do que entrava e do que saía era Filipe. Então Filipe, quando se deparou, e quem é o Filipe? Discípulo de Jesus. Filipe, quando ele se converteu no primeiro amor, foi um missionário, evangelista que ganhou Natanael para Jesus. Filipe chegou em Natanael e disse, Natanael, já viste o profeta de Nazaré? Natanael perguntou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe bateu no pano e disse, vem e veja, porque o cara é profeta de Nazaré. Filipe, quando se converteu, Filipe, no primeiro amor, ele acreditava em tudo que estava acontecendo. Por quê? Porque Filipe foi ele que viu a maioria dos milagres de Jesus, porque Filipe estava acostumado na cidade. Escute bem. Quando nós lemos aqui, eu tenho só o versículo 9, porque eu Filipe, eu gosto de narrar, mas se você ler nos versículos anteriores, nós vamos ver no versículo de número 6, que Jesus falou isso para experimentar Filipe, porque deserto é lugar de Deus experimentar caráter, personalidade e fidelidade de crente, porque quando Filipe estava na cidade, vendo os milagres, vendo Jesus ressuscitar os mortos, curar os enfermos, expulsar demônios, Filipe era um, mas agora Filipe chega no deserto. Agora nós vamos ver que realmente Filipe é crente no deserto. Porque ser crente na hora dos milagres é fácil. Ser crente na hora que Jesus está ressuscitando é fácil. Ser crente na hora que Jesus está fazendo é fácil. Eu quero ver ser crente chegando no deserto, não tendo padaria, não tendo dinheiro, não tendo saída, e crer que Jesus pode fazer. A Bíblia diz aqui, o texto diz que Jesus perguntou porque estava lhe experimentando. Todo crente de deserto é lugar de experimentar crente. Jesus está experimentando porque Jesus nem sabia o que ia fazer. O texto diz que Jesus sabia o que ia fazer. Só que quando Jesus perguntou para Filipe, Filipe primeiramente olhou para a multidão, olhou para o deserto, olhou para a multidão e olhou para o bolso. E disse, Senhor, nem se nós tivéssemos 200 dinheiro, nós conseguiríamos alimentar essa multidão. Assim como de Filipe é assim. Quando ele chega no deserto, ele desacredita no sobrenatural de Deus. Ele desacredita que Deus pode fazer coisas inexplicáveis ao homem. E naquele momento, ele estava dando uma palavra negativa para Jesus dizer, não tem como alimentar essa multidão. E a síndrome de Filipe, embora o nome Filipe significa amigo dos cavalos, aquele que carrega carga, Filipe estava dando uma palavra negativa, o crente que não acredita mais que Jesus pode fazer milagre. E a síndrome de Filipe tem tomado de conta de muitos crentes da geração que estamos vivenciando hoje. E se no ministério de Jesus tinha o crente Filipe, não é no ministério onde estou pregando nesta noite, que não tem, porque a síndrome é contagiosa. É aquele que não acredita mais que Deus pode operar e fazer milagre. E ele sabe o que ele faz? Ele contamina o crente que está do lado dele, dizendo, esse congresso não vai dar certo, esse ministério não vai longe, esse pregador não é nada, essa cantora não canta nada. Ele começa a dizer que nada vai dar certo. Diga para a pessoa, se você for ver Filipe, sai de perto de mim.